sejam bem-vindos a mais um Futuro em Pauta e hoje nós vamos falar sobre aprendizado. Aprender pode parecer uma coisa normal, mas na fase escolar, né, Gabi, às vezes muitas crianças acabam enfrentando algumas dificuldades. Sim, dificuldades de concentração, problemas na escrita, leitura ou interação social pode ser uma questão de neurodesenvolvimento. É uma palavra difícil, é uma questão complicada e a gente trouxe aqui a Kate Valim, que ela é psicóloga. Kate, muito obrigada pela tua presença. E ela veio aqui explicar pra gente um pouco desse combo, né, Kate? De como que funciona essa avaliação neuropsicológica, quando que os pais, professores têm que procurar isso. Então, já abrindo a nossa conversa, quando que a gente tem que procurar essa avaliação? Bom, eu agradeço o convite. É um tema complexo. Eu vou tentar aqui explanar o máximo que eu conseguir para poder elucidar aí as dúvidas de vocês. Mas, assim, vamos pensar na avaliação neuropsicológica como uma ferramenta que ela elucida ali, ela traz pra gente o perfil cognitivo, comportamental e emocional daquela criança, daquele adolescente. A gente vai falar especificamente hoje das questões das dificuldades de aprendizagem, né? Mas eu ressalto que a avaliação ela é feita em qualquer idade. Idoso, adulto, pessoas que tiveram lesão cerebral. Então, a gente tem profissionais específicos para cada demanda aí, para cada área. Eu, particularmente, trabalho muito com criança quando vem essa questão de demanda escolar ou de interação social, transtornos do neurodesenvolvimento de maneira geral, tá bom? A avaliação, ela é essa ferramenta que a gente tem, né? Não é uma ferramenta tão simples, é complexa. Para a gente traçar esse perfil, como eu falei, cognitivo, né? Comportamental e emocional dessa criança. Ela é uma avaliação que eu falo que eu preciso muito dos pais, junto, né? Então, às vezes, os pais falam assim, Kate, eu vou deixar meu filho aí, você aplica os testes e vê o que, né? Como se fosse uma provinha, como assim. se fosse uma simples, provinha. né? Não é simples, gente. É uma avaliação complexa. Eu entro em contato com escola, com os profissionais que estão cuidando daquela criança. Então, às vezes, a criança vem já com histórico de dificuldades ali desde a primeira infância. Às vezes, eu pego crianças com 8, 10 anos. A entrada ali na educação infantil já foi um problema, né? Teve dificuldade de socialização. E aí, chega no ensino fundamental 1 ali, com dificuldades. Na verdade, se ampliou o problema, né? Não foi resolvido, mesmo com intervenções sendo feitas. E aí eu falo para os pais o seguinte, os pais que me procuram, às vezes eles já passaram por N profissionais, né? E o desespero está batendo, né? A escola está pedindo avaliação, o médico também já tentou N intervenções, não conseguiu, né? E aí eu falo pro pai o seguinte, vamos pensar num bolo, tá? E esse bolo tem 2 cerejas em cima. E aí o pai fala assim para mim, você vai me dar o diagnóstico? Você vai me dar o nome? Aí eu falo, as cerejas são o diagnóstico, é o nome que você quer, tá? Mas a gente não pode olhar só para a cereja do bolo. Tem o bolo inteiro embaixo, né? E o bolo inteiro é a avaliação neuropsicológica, tá? Então, às vezes, os pais, quando pegam a avaliação, vai lá na conclusão e falam, não, o que ela concluiu? O nome é isso. Tá? É um TDAH. Hoje é muito comum, né? A gente tem muitas crianças aí sendo diagnosticadas com TDAH. O ponto é, cada criança com TDAH funciona de uma determinada maneira. Elas têm características incomuns, né? A desatenção ou a hiperatividade, prejuízos em planejamento, em organização, tá? Mas como que aquela criança funciona? A avaliação me dá isso. Me dá o perfil. Específico. Me dá o traço da criança. Me dá como ela funciona naquele momento da avaliação. Então, assim, como que tá a memória dessa criança? Então, eu tenho 2 crianças na sala de aula com TDAH, o mesmo diagnóstico, tá? Desatenção, vamos pensar, porque o TDAH pode ser ali hiperativo, impulsivo, mas vamos pensar na desatenção. Então, os 2 são desatentos, tá? Mas como que tá a memória de um e como que tá a memória de outro? Então, às vezes, a memória do Joãozinho tá melhor do que o do Pedro, né? Isso impacta no desenvolvimento dele ali em sala de aula. Não é todo mundo que vai ter o mesmo diagnóstico que vai ser igual. E vai ser igual? Não, né? Tanto que, assim, os pais às vezes vêm e falam assim, não, mas eu tenho os 2 filhos, é a mesma escola. Um não foi assim, o outro tá sendo. Por que tá tendo dificuldade? Porque são indivíduos diferentes. Né? E a gente precisa, a avaliação leve em consideração isso, as características, a individualidade daquela criança. Né? E a gente vai olhar o ambiente, a gente vai olhar o ambiente familiar, o ambiente escolar, os estímulos que essa criança está recebendo. Então, quando eu pego a avaliação, né, esse bolo, eu preciso olhar e falar assim, tá, o que eu tenho aqui? Né? O que ele consegue fazer?
Qual que é a potência dele? Porque todo mundo tem, né? Eu brinco com os pais e falo assim, olha, eu não sou da área de matemática, tanto que eu fui para psicologia, eu fui para a área de humanas. Falei assim, eu não tenho essa habilidade, mas eu crio estratégias para dar conta, né, da vida ali, né? Do que é preciso, do que inclui a matemática. O que ele tem de potencial? E o que ele tem de dificuldade? Né? Então, a avaliação me dá isso. Muito, muito claro, né? O que ele tem, e a gente precisa saber disso porque ele tem de potencial a porta de entrada para aprendizagem. Você pode trabalhar aquela questão dentro daquela habilidade que ele tem. Exatamente. Então, assim, tem crianças que são mais visuais, são mais criativas. Tem crianças que são mais auditivas, né? Então, eu sabendo o perfil dessa criança, eu vou poder intervir melhor e pensar na aprendizagem dela. Então, a avaliação é olhar isso. Não é só olhar a cereja do bolo, o nome. Kate, e essa avaliação, ela é um teste? Como que ela funciona, assim? A avaliação, ela é composta por várias etapas, tá? Uma das etapas é a etapa do teste. Tá. Então, eu recebo a criança lá e eu vou fazer aplicações de alguns testes. Então, por exemplo, eu vou aplicar teste para atenção. E aí, eu tenho vários tipos de atenção. Então, porque a gente acha que assim, é só concentração. Não, eu tenho uma atenção seletiva, eu tenho atenção alternada. Tá? Eu tenho atenção sustentada, que é a concentração. Então, eu vou aplicar testes para eu entender que tipo de atenção está falhando. Ou que tipo de atenção eu tenho como preservado naquela criança. Eu vou aplicar testes de memória. E aí, eu tenho memória visual, eu tenho memória auditiva. Eu vou aplicar testes de QI. Porque eu preciso saber a eficiência intelectual daquela criança. Se eu tenho uma criança com deficiência intelectual, algumas dificuldades já são previstas. Entendeu? Então, aplico o teste de QI e vejo quanto que é o QI dela. Qual que é o potencial cognitivo dela. Enfim, aplico vários testes de linguagem, né? Então, assim, palavras, escrita, leitura, compreensão, enfim, a área de socialização, né? Então, eu entrego questionários para ela responder, para os pais responderem. Então, como que está a socialização dessa criança? Né? Tá adequada? Na escola tá adequada? Porque, às vezes, vem com uma questão de socialização, uma dificuldade de socialização. Então, eu tenho resultados ali, Flávia, só que assim, os testes, ele é uma parte da avaliação, né? Não é com os testes que eu vou afirmar que a criança tem ou não tem. Por quê? O teste, eu estou num ambiente controlado, né? Então, eu e a criança, diferente de uma sala de aula, concorda? 20 alunos, levantando, o amiguinho conversando, o outro pegando o caderno, mexendo em alguma outra coisa, a professora falando. Fatores de distração ali. Fatores de distração. Então, de repente, num teste, essa criança vai bem comigo. Aí eu falo, nossa, ela foi bem, então não é TDAH? Não, eu preciso entender um todo. Então, não adianta eu pegar um teste isolado e falar assim, então, apliquei um teste de atenção. Porque eu tô falando do teste especificamente porque as pessoas vão na internet. A internet hoje, gente, o que mais tem... pra você fazer, entendi. Você quis dizer, Muito assim, eu tenho uma suspeita, eu vou lá fazer o diagnóstico. de TDAH. Então, eu vou responder aqui umas perguntinhas, né, na internet. E aí, eu vou falar se eu tenho Aí ou não. a IA vai me dizer exatamente. Você sabe que eu nunca pensei em fazer isso? Não, tem um monte disponível. Até de inteligência. Tem um monte de teste disponível. Mas não funciona assim. Existe um raciocínio clínico em cima. Sim. Os testes são ferramentas. E, às vezes, essas ferramentas me dão uma resposta, né? Me falam, nossa, tá com dificuldade mesmo. E aí vem a família e fala assim, não, aqui ele não tem. No dia a dia, eu vejo que ele consegue fazer as coisas. E a escola tá apontando que tem, né? E aí, é um quebra-cabeça, eu preciso ir juntando as peças, né? Então, no meu ambiente, o teste é um ambiente controlado. Às vezes, não vai aparecer ali a dificuldade. Mas eu quero saber no dia a dia. Quem que tá no dia a dia? Família e escola, né? Pensando em criança, adolescente é onde eles ficam muito, né? E aí, para eles se autorregularem, para eles entenderem as emoções, para eles acessarem o comportamento adequado para determinada situação, responder de forma adequada, o cérebro, ele é um sistema, não são partes isoladas, né? A memória, a atenção. Não, é um sistema. Falhou uma coisa, uma ponta do sistema, vai falhar ao final, né? E aí eu preciso pegar essas informações do dia a dia deles. Então, eu entrego para os pais, para a escola, às vezes para um profissional, uma babá que esteja com a criança, um professor particular que esteja dando aula de reforço para essa criança. Eu dou questionários para eles e falo, olha, responde para mim.
Ou às vezes eu faço entrevista mesmo. Falo, olha, eu queria conversar com você um pouco. Vamos marcar um horário? Vamos conversar? E aí eu complemento com as informações que eu acho no teste, tá? Então, às vezes, o teste não tá me dando uma informação fiel. Porque o teste, ele também é composto por uma pesquisa, um número de indivíduos, uma amostragem. E às vezes não é a realidade do meu paciente. Então, assim... Porque seu paciente pode ter N coisas a mais. Exatamente. A realidade dele é outra, o ambiente que ele vive é outro, o estímulo que ele teve são outros, né? Eu falo para os pais, por exemplo, quando tem uma dificuldade ali de leitura e tal, e eu falo... E são pais formados, são pais que têm estímulos, viajam, têm acesso a cinema, teatro. É diferente de um pai da zona rural, né? Que às vezes o acesso ali a uma internet, a um livro, é diferente. O estímulo que eu tenho de uma criança da zona rural e, de repente, da zona urbana, né? Um estímulo de uma criança na escola particular é diferente do estímulo de uma criança de escola pública, né? Então, a gente precisa pensar em todos esses cenários. Não é simplesmente analisar o resultado do teste, né? Eu preciso unir informações. E aí é onde entra os pais, que eu falo para eles, olha, eu preciso muito de vocês. Porque sem vocês eu não consigo criar meu raciocínio clínico, né? Então, não é só a testagem. A testagem, ela é um passo. Eu começo com a anamnese, então eu sento com o pai, vejo como que foi a gestação, se teve alguma complicação na gestação, como que foi o parto, se a criança teve sofrimento no parto, precisou de algum atendimento ali, ficou internado, teve alguma infecção, tomou remédio por muito tempo. Teve alguma internação ao longo ali da vidinha dela, né? Faz uso de remédio contínuo, né? Tudo isso entra na avaliação. Histórico familiar, né? Muitas questões são genéticas. Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, que é um grupo ali, tem vários, mas a gente vai citar aqui TDAH, TEA, deficiência intelectual, dislexia, todos fazem parte do mesmo transtorno. Eu tenho uma carga genética considerável. Então, às vezes, o pai... Quando eu faço a anamnese, eu pergunto, tem alguém com histórico? Já tem. Né? Aí o pai fala, eu tive muita dificuldade em matemática. Às vezes não sabe o que é, mas não é... sabe já o que é. Porque há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha nome. Não. E o acesso a médicos... Formação, tratamento, né? Tratamento, a gente não tinha. Então, é muito difícil. O pai, na verdade, eu falo que eu faço a avaliação do filho, e aí quando eu dou devolutivo, o pai fica olhando, aí eu pergunto pro pai, você tá entendendo o que eu tô falando? Ele Eu diz, tô não, entendendo e tô eu associando. tô associando, eu tô me vendo. Eu tô me vendo. Pessoa aqui. Aí fala, você paga uma avaliação, leva duas. Obrigada, doutora, vou me tratar agora. Mas o pai teve estímulos ali também, né? O pai superou, né? Sim, Então, aprendeu a lidar com aquela, né? adaptação. Que todo mundo tem, né? Então, os pais às vezes se reconhecem na avaliação do filho, assim, nossa, eu tive isso, meu Deus, nossa, né? Mas assim, teve sofrimento, né? Quando a gente atende adulto, e adulto vem para querer saber dessas condições, ele volta nessa infância e fala, eu sofri muito. Eu sofri, eu não consegui me adaptar, eu não consegui. Hoje a gente está tendo um aumento de diagnóstico de TEA em mulheres, por exemplo, que é bem significativo. E isso é uma coisa interessante, porque às vezes quando a gente vê números, a gente fala, nossa, mas hoje em dia todo mundo tem. Todo mundo tem uma neurodivergência, todo mundo... Não é da onde vem, é uma questão de realmente tá aumentando isso, existe esse aumento, ou existe o aumento do diagnóstico que até então a gente não tinha? A gente não tinha conhecimento, né? A gente não tinha conhecimento, não tinha acesso. Hoje as pessoas têm conhecimento, têm acesso. Então você acha que, tipo, de número, de quantitativo, não é uma questão que está aumentando, do que temos hoje mais pessoas com esses tipos de transtornos? Existiram? Sempre existiram. Elas estão aí. Só não tavam Elas estão aí. A gente só não sabia... A gente só não diagnosticava. Entendi. Né? E aí, quando começa a ter acesso à informação, eles começam a ver. Sim. Então, eu tenho pacientes que começam ao contato comigo meses antes. Falam assim, olha, eu tenho algumas características, assim, assado. Eu vou passando as informações da avaliação, tudo. Olha, eu vou pensar se eu vou ou não. Porque, assim, ter um diagnóstico na mão é responder muita coisa do que passou. E aí, por isso que eu falo que é uma faca ali de dois gumes, né? São dois lados ali, né? Os opostos. Te amplia muito o caminho. Fala, opa, eu sei o que eu tenho agora. Eu sei que não é questões de caráter, não é frescura minha, né? Pensando nas mulheres, não é preguiça, né? Eu não sou burro. Mas tem um outro lado também, né? E agora? Como que eu vou lidar com isso? O que eu preciso fazer? E agora? E agora é procurar atendimento. Porque eu acho que, assim, ninguém precisa sofrer nessa vida.
a gente tem recursos. A gente tem específicos para cada caso. Neurodiversidade. E aí a avaliação também entra nisso. Então, se eu tenho duas crianças com TDAH, né, o mesmo diagnóstico, mas uma a memória funciona melhor, a outra a parte acadêmica está mais ruim, o outro é questão de função executiva, que a gente fala planejamento, organização, tomada de decisão, memória operacional. Eu vou pensar na melhor intervenção para aquela criança. E você faz isso também, Kate? Por exemplo, você faz essa análise. Dado aquele diagnóstico, a criança tem isso, ou o adolescente tem isso. Você trabalha isso ou você encaminha isso para outros especialistas? Como que funciona? Hoje eu falo que eu sou uma neuropsicóloga avaliadora. Tá, você faz a avaliação. Eu faço a avaliação, porque tem uma demanda muito grande, né? Mas existe uma área da neuropsicologia que chama reabilitação neuropsicológica. Então, a gente faz esse encaminhamento quando a gente vê que é pertinente ali entrar com aquela intervenção. Então, tá? Se uma pessoa passar por essa intervenção com você, você vai encaminhar para qual seria o profissional específico adequado. daquela neurodiversidade. Isso. Então, assim, a neuropsicologia trabalha com N profissionais junto ali, né? O olhar múltiplo ali, né? A minha avaliação, ela vai direcionar e ser mais assertiva. Porque é isso, às vezes os pais já chegam angustiados, falam, olha, ele já passou por 3 psicopedagogas, ele já fez fono, ele já fez TO, começa bem, tem uma evolução, para. Começa você não está bem. trabalhando Você não está sendo específico, a intervenção, ela está sendo ampla. Tá, genérica. Genérica. Então, faz o mesmo tratamento para todo mundo. Chega uma hora que não dá certo. Porque eu tenho especificidades ali. Diferente. É diferente. Então, eu preciso sentar e falar, olha, o seu filho precisa disso agora. E, às vezes, é uma lista, né, gente, de intervenções. Geralmente, eu encaminho para o médico, né, ou psiquiatra ou neuropediatra. Quando eu falo para os pais, eu falo, olha, quando é criança, né, eu falo assim, precisa ser alguém da área que entenda o desenvolvimento infantil. Não dá para ser qualquer psiquiatra, tem que ser um psiquiatra infantil. Não dá para ser qualquer neurologista, tem que ser um neuropediatra, que ele vai entender o caso. E né? aqui em Indaiatuba a gente tem especialistas para todas essas áreas? A gente tem uma rede ampla, tem profissionais excelentes na cidade. Hoje a gente não precisa falar assim, vou para Campinas. Não, tem sim. Geralmente, quando a gente faz avaliação, tem clínicas hoje multidisciplinares excelentes também. E aí, quando a gente faz a avaliação, a gente já vai pensando para quem encaminhar. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo, psicólogo até que faça orientação de pai, que entre com a psicoterapia. Entendeu? Porque tem um lado uma família toda ali, exatamente. Né? Todo um combo, porque você convive com aquela criança. Porque o diagnóstico não fica ali só com a criança, né? Ainda mais se for alguma criança que precisa de algum suporte, né? Isso. Quando você tem o diagnóstico, isso reverbera na família inteira, né? Você precisa entrar com rotina estruturada, você precisa ter, sabe, coisas básicas, né? Um ambiente mais estruturado. Os pais, às vezes, na anamnese, falam assim, olha, eu canso de falar para ele... dar descarga no banheiro depois que ele usa. Ele não faz. Eu canso, mas eu grito. Às vezes, olha, eu me desgasto. E aí, quando a gente faz a avaliação, eu falo pro pai, então não adianta ficar se desgastando, né? Porque ele vai ter dificuldade nisso. E como se faz, por exemplo? Como que, no caso, existe essa questão. Como que se trabalha? Como que a família faz? Ela muda a abordagem? Ela muda o comportamento dela. Porque aí é um desgaste de quem? Dos dois. De todo mundo. Né? Da mãe que tá falando. Da mãe que não aguenta mais. E do filho que não aguenta mais ouvir, você entendeu? Sim. E aí você fala, tem que criar estratégia. A memória dele não funciona. As funções executivas não funcionam, mãe. Não se desgaste. Nesse caso específico, dá um exemplo de como poderia ser o encaminhamento. A gente encaminha, por exemplo, para a TO, né? Mas assim, vamos trabalhar. A TO vai trabalhar função executiva. Certo. Organização, rotina, planejamento. Como se ele tivesse regrinhas. Regrinhas ali Depois pra que você seguir, fizer isso, você vai faz fazer isso. E meio que vai mecanizar. E fica automático, vai automatizando. Entendeu? Entendi. Mas isso são técnicas trabalhadas como exercícios de fono, quando a gente começa a criar. Isso, de fono, são técnicas. Por isso que a gente precisa do especialista, entendeu? Entendi. E aí, quando eu faço as minhas intervenções, falo lá, recomenda-se, né? Do laudo lá, escrevo a conclusão e falo, recomenda-se. Tem uma lista, às vezes, né? E às vezes o pai olha pra mim e fala assim, não, é muita coisa. Eu falo, é muita coisa. É muita coisa, é muito dinheiro, né, Kate? Tem uma questão de investimento, tem tudo, né? Investimento financeiro e investimento emocional também, né? Físico, né? Tipo, pega daqui, leva pra lá. Tem que dar conta da vida também acontecendo, né? Escola, amigos, enfim. E aí eu falo pra ele, tudo bem, vamos lá. Eu coloquei em ordem, geralmente eu
coloco em ordem de prioridade. Sim. Porque aí eu falo pra ela, olha, precisa começar por isso, por isso, por isso. Né? Isso daqui a gente não tem como escapar. Tá? O médico entra porque o médico olha o todo ali, né? E eu, como avaliador, eu entro, faço avaliação e eu não acompanho muito a criança. Os pais às vezes me ligam e falam assim, olha, vou ter que reavaliar, né? Então, assim, um pouco do histórico, né? Mas eu falo assim, tá, como que foram as intervenções? Porque aí pra reavaliar eu preciso saber como que foi a intervenção. Foi trabalhado e como que ele respondeu. Exatamente, porque não adianta eu até falo pros pais, é uma coisa que eu coloco no final lá do meu lado, reavaliação após, sei lá, 1 ano e meio, mas depois que as intervenções foram muito bem feitas. Porque não adianta, meninas, eu ir pra fono e faltar, sei lá, um mês de 5 semanas, eu faltar 3. Não foi uma intervenção eficaz, você entendeu? Sim. Então, precisa ser uma intervenção eficaz. Diagnosticada uma neurodiversidade, uma atipicidade, fazendo esses tratamentos, essas avaliações, fazendo tudo certinho. Existe um avanço ou a pessoa tem que fazer isso a vida inteira? Como que funciona? Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, não existe cura. Tá. É uma condição. A pessoa nasceu assim, ela vai morrer assim, tá? Mas existe avanço. Né? A gente vê, em alguns casos, a remissão de alguns comportamentos, de alguns sintomas. Entendi. Tá? Isso precisa ser acompanhado pelo médico, por isso que eu falo, né, do médico ali, da importância dele. Mas isso precisa ser acompanhado. Então, existe uma evolução. E a gente precisa pensar o quê? Nós, independente da idade, né? Nós nascemos e a gente vai envelhecendo. E a gente perde funções cognitivas. Né? Então, assim, o idoso não tem mais a mesma atenção, né? O nível de atenção que ele tinha quando ele era jovem, ou comparar ele com o jovem, né? Então, quando a gente pensa na avaliação, também a gente pensa em prognóstico. Então, muitos adultos, por exemplo, falam, por que eu vou fazer um diagnóstico agora, se eu já passei a vida inteira? Porque se eu sobrevivi se eu a sobrevivia, isso, então, é o sobreviver. Eu acho que o ponto é o sobreviver. Ninguém precisa sobreviver, a gente precisa viver. Precisa ter qualidade, A gente precisa ter qualidade de vida. E a gente precisa pensar nesse prognóstico. Mulheres, né? A gente tem uma questão hormonal muito significativa. Né? Então, entra ali a primeira menstruação, aí já muda todo o corpo. Aí depois, perimenopausa, menopausa. Tudo isso afeta a função cognitiva. Né? Então, quando a gente tem uma neurodiversidade, um TDAH, um TEA, a gente precisa pensar nessa mulher também nessa condição. Não dá para eu excluir. Essa é ela. Eu não tiro essa condição dela. Entende? Sim. Então, quando a gente fala da avaliação, e muitas vezes tá chegando para mim, né, muitos adultos, né, e mulheres ainda mais pensando na questão do autismo, é pra gente pensar a médio e longo prazo da vida dessa mulher. Para dar qualidade de vida para ela. Né? Eu lembro de um caso de uma mulher que eu atendi, a gente fechou num TEA, falei até com uma psiquiatra, né, para me ajudar no caso, que ela, super bem sucedida profissionalmente, né, também tinha um relacionamento e tal, e aí, quando eu conversei com ela, tendo essa hipótese do TEA, ela falou assim para mim, e um dos desconfortos do TEA é olhar no olho. Né? E ela falou assim... Eles têm dificuldade? Eles têm dificuldade desse contato visual, né? Eles não sustentam muito. Então, eu perguntei pra ela, ela falou assim, olha, eu vou te dizer uma situação que eu me lembro, eu tinha 13 anos, meu pai veio brigar comigo e eu abaixei a cabeça e ele falou, quando alguém estiver falando com você, olhe pra pessoa. Ela falou, eu aprendi a olhar nos olhos. Mas era um desconforto pra ela. Ela fazia forçado, ela porque fazia não era forçado, natural. não era natural. Eu já vi pessoas na internet, né, que tem o TEA falando, eu não olho no olho da pessoa, eu olho aqui. Isso, eu aprendi a olhar aqui pra não trazer o desconforto pras pessoas, mas eu não mas gosto ele de se olhar sente no olho, seguro olhando. Por quê? Porque se alguém não estiver olhando no seu olho numa conversa, você vai achar assim, não. Desinteresse, né? Desinteresse. Ou você tá mentindo pra mim, você tá contando alguma coisa, mas você tá mentindo. Né? Então, ela aprendeu isso. E nós, mulheres, aprendemos. Socialmente, né? A dificuldade de diagnosticar TEA em mulheres é essa. Porque a gente é ensinada ao longo da nossa vida, né? Se é um menino que faz bagunça, que... é porque é menino. Né? Se é uma mulher, não senta de perna aberta, você não pode fazer isso porque você é menina. Então a gente vem sendo condicionada. E aí, pra você pegar isso na vida adulta, é muito difícil. Porque muitas vezes não sabem nem por que fazem. Mas sabem que é um incômodo. A gente está falando muito de criança, que é o nosso foco, né? A gente fala de educação. Mas pegando um adulto, por exemplo, eu vi até que a Letícia Sabatella, né? Foi diagnosticada com TEA. Depois a filha dela, né? A filha dela. Foi, tipo, uma pessoa que passou a vida inteira, assim.
do jeito, e de repente tem esse diagnóstico. Existe o tratamento depois disso? Como que funciona? Porque eu Não. já vivi a minha vida, né? já- Tipo, Já. criei mecanismos de sobrevivência dentro daquela minha diversidade ali. Como que... Criou adaptações, né? Isso. Não, tem. E eu acho que precisa se buscar psicoterapia, por exemplo. Tá. Pra lidar com esse passado nebuloso. Você não sabia o que você era. Né? Eu E era de repente- esquisita, eu não sabia. E de repente, eu era inadequada, eu não me Aham. encaixava. As mulheres têm muito essa fala. Sim. Assim, eu sinto que Muita eu não... coisa faz sentido. Fala, nossa, Nossa, só por conta disso, então. eu era inadequada, eu não conseguia me encaixar nos grupos. Então, existe psicoterapia, é uma delas, né? Tá. De sentar e falar sobre todo esse trajeto aqui. Tá, e agora, o que você faz que de repente não faz sentido pra você, mas você foi ensinada a fazer? Né? As questões sensoriais, por exemplo, né? Então, assim, eu não gosto de determinadas comidas, mas, enfim, num social eu acabava ali comendo porque... Eu tinha que... Não vou fazer desfeita. não vou fazer desfeita, já tô aqui, sabe assim? Ah. Né? Mas isso é sofrimento pra pessoa, é incômodo. Né? É incômodo aquilo. Né? Então, tem tratamento e precisa ir pra intervenção. Né? Gente, eu acho isso tão fantástico, porque eu penso que o fato de você ter ali explicar o que você é libertador. Muito. Porque te diz, eu não sou culpado disso. Muito. Não é verdade? Exatamente. Não, E é o que a gente falou, às vezes você ouve muito que é frescura, que é um monte de coisa, coisa de você caráter. entender que não é. E não é. É um modo de funcionamento. Né? E o mundo precisa entender que tem pessoas diferentes, que funcionam diferente. E respeitar, né, E Kate? respeitar essas E ainda bem que a diferenças. gente tá Evoluindo para isso. Evoluindo para isso. Ainda temos Sim. enfim, né? Um caminho muito longo, mas estamos começando. E só de trazer informação, eu acho que já ajuda. nossa, é muito, né? Sim. Tem N pessoas aí que não sabem, vivem em sofrimento, muitas vezes calada. E sofrimento que eu falo não é assim, num quarto fechado, não, vivem a vida. Sim. Trabalham, se relacionam. Por fora tá tudo certo. Por fora, ela cumpre o script. Mas tá um sofrimento interno, assim, muito difícil e precisa de apoio. A gente precisa levar essas informações e falar para ela, olha, tem saída. Né? Porque as pessoas muitas vezes chegam sem esperança. Né? Os pais muitas vezes chegam, né, quando o filho, olha, já tentei de tudo, não mudou o comportamento. Calma, então vamos lá. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender um pouquinho melhor realmente o que está acontecendo. Né? Para dar esperança para esse pai também, que muitas vezes tenta uma, tenta duas, não está dando certo, não está evoluindo. A avaliação entra para clarear esse cenário, entendeu? E por isso que ela reverbera a avaliação também na família. Sim. Porque o indivíduo ele está inserido num grupo familiar. E aí eu preciso... num combo, né? É um combo. Eu não tenho como tirar ele e falar assim, vive sozinho. Não tem como, né? Não tem como. E aí eu preciso que essa família se sensibilize e fale, não, peraí, o que eu preciso fazer? E a avaliação, ela entra pra isso. Eu acho que vem muito também da gente, que nem você falou de um diagnóstico num adulto, dele entender que não é frescura e tal. E para uma criança, a família, quem tá convivendo com ela, entender também que não é frescura, pra conseguir Verdade. dar um apoio e lidar, Que né? não é só malcriação, que ele é falta de rebelde. educação, entender que aquilo- que tá me desafiando. Exatamente, né? É a personalidade dele também, porque a criança tem traços de personalidade, não tem Isso é personalidade. engraçado, porque eu lembro que antigamente, eu pelo menos tenho essa visão, você meio que olhava quando a criança se jogava no Mal chão, educado, ou ela, ai, que criança mal educada, você já condenava o pai. Hoje a gente já não tem mais essa visão. Em supermercado acontecia É. muito, porque o pai falou um não. Sim, E aí daí você consegue entender que às vezes por Que trás aquilo ali daquele não pai Tem fazendo alguma ali, condição. existe uma condição, que aquela criança tá fazendo aquilo porque existe uma condição. Então o acolhimento é diferente. diferenciado. É diferente. E assim, o quanto a gente também precisa ver esses pais e principalmente as mães atípicas, né? Sim. Porque é cansativo, né? A mãe geralmente tá com o filho ali, leva pra terapia, vem pra escola, a escola chama porque deu problema e precisa procurar outro profissional. E no tenta fundo, de no novo. fundo, a mãe carrega uma culpa. A gente sempre Eu tem ia culpa falar do que isso. você não tem. Não tem. Mas você fala, o que eu exatamente. podia fazer? Como que eu podia resolver? Tem Até É- todo porque esse toda sofrimento. questão que alguém for falar vai jogar pra mãe. É, Se alguém você for que é falar uma coisa, responsável. vai Sim. falar, é porque a mãe não faz isso. verdade. Quem tá de Porque a fora, mãe é que olha no assim. supermercado, fala assim, porque porque a mãe essa dele mãe não- Educação. não deu educação, não deu umas palmadas. Se fosse verdade. filho meu, rapidinho eu já tirava o chinelo e resolvia. É isso mesmo. Entendeu? Então, além da
culpa que a própria mãe carrega, tem a culpa que colocam sobre ela. Exatamente. Sim, que a sociedade põe. A gente vai ter que liberar a Kate daqui a pouco, porque Kate já tem uma agenda cheia. A gente queria ficar aqui com ela várias horas, mas antes da gente encerrar, Kate, eu queria só que o pessoal que está assistindo a gente, quando que tem que procurar uma ajuda? Se existe uma idade, por exemplo, para fazer essa avaliação neuropsicológica, se tem uma idade mínima, como é que funciona? E quais são os primeiros sinais, assim, que podem chamar a atenção dos pais. É. Olha, a gente tem avaliação neuropsicológica para bebês. Para bebês. Então, tem especialistas em bebês. Então, o autismo pode ser diagnosticado lá com 2 anos de idade, né? Então, existe avaliação para essa faixa etária já. Então, a avaliação ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Por isso que eu falei dos idosos também, né? Então, entra na terceira idade ali, já com perdas cognitivas também é possível ser feita. Ou lesão cerebral, então um acidente de moto, carro, bateu, teve uma perda ali na parte motora, na parte da fala. Geralmente é usada também a avaliação neuropsicológica antes de cirurgias cerebrais ali, né, neurológicas. Então, pode ser feito em qualquer momento, né, da vida. Os pais precisam ficar atentos a marcos do desenvolvimento. Então, assim, era para andar, andou tarde, né? Então, assim, era esperado já que ele andasse com 1 ano e meio e isso não aconteceu. Converse com o pediatra, converse com, enfim, quem está acompanhando ali a criança para sinalizar para ele. Olha, tô achando que está em atraso, né? O que o doutor acha? E aí o médico vai sinalizar. Vamos investigar mais? Não vamos? Vamos para uma estimulação? Vamos ver o quanto essa criança responde? Mas, geralmente, os marcos do desenvolvimento são marcos que nos chamam a atenção para uma avaliação. Quando a gente fala em crianças na fase de alfabetização, leitura e escrita, começou a ler, mas está tendo dificuldade, a sala inteira, né, tá lendo praticamente sozinha e o Joãozinho tá tendo uma dificuldade ali de leitura. É hora de buscar ali algum profissional para tentar entender o que está acontecendo com aquilo. Tá? Comportamental também. Comportamental também. Então, assim, socialização. Era para estar socializando com os amigos, indo no parquinho da escola, né? Dividindo brinquedo. E não está acontecendo isso, né? Atraso de fala, né? Que impacta na questão de socialização também. Então, teve atraso de fala ou ainda fala, mas não é compreensível. Então, os amigos não conseguem entender. Os amiguinhos pequenos. Então, assim, tem 4 anos e não consegue falar uma frase inteira. Né? Então, isso tudo são sinalizadores, atrasos, né? Então, era esperado que, mas não faz. Não fez. Sinaliza para o pediatra, entre em contato, né? Busque o fono, o psicólogo, o especialista daquela área. E aí, geralmente, eles encaminham para a avaliação neuropsicológica para entender o todo, né? Tem eficiência intelectual preservada? Tem. Então, por que não está fazendo? Tem alguma coisa específica naquela área? Quais outras funções que impactam naquela área? E aí a avaliação dá essa amplitude aí de visão da criança, enfim, do paciente. Maravilhoso. Gente, isso é tão importante porque eu acho que quanto antes a gente conseguir chegar, ajudar essa pessoa, né? Melhor, é libertador, porque daí não vai precisar passar por tantas coisas que a gente passou lá atrás, que o pessoal passou lá atrás. Sofrimento. Sofrimento. Hoje a gente tem essa possibilidade, sim, né? Essa possibilidade. Esse recurso, né? O ponto é evitar sofrimento, né? Sim. Traumas, porque a gente vai levando isso. A gente vai carregando, né? Isso impacta na autoestima, impacta no emocional. Então, às vezes é uma questão da fala que impacta no... Não vou brincar com o amiguinho, então eu vou ficar mais isolado. Sim. Né? E isso é ruim para a criança, Reverbera em vários aspectos. Reverbera em vários aspectos. Com certeza. Kate, muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Volte mais vezes pra gente conversar sobre outros assuntos. Obrigada a casa a é vocês. sua, pode voltar sempre que quiser, né, Adorei. Gabi? Adorei. A gente vai deixar aqui no nosso descritivo todos os canais da Kate. Quem quiser entrar em contato com ela, o Instagram dela. Se precisar fazer uma avaliação neuropsicológica também, a gente passa aqui o contato da Kate. E é isso. Muito obrigada pela Obrigada, presença. Eu que agradeço queria o espaço. agradecer também o Brechó da Burguesinha. É isso aí, não podemos esquecer, esquecer, a né, gente. Que tá com essas roupas maravilhosas. Todo mundo que precisar pode ir lá buscar um lookinho. Isso mesmo, o Instagram tá aí na tela para vocês já seguirem, já curtirem, já compartilharem. Aproveita e curte a gente também aqui no Futuro em Pauta, a Kate também. Acompanhe, compartilhe. Acompanhem, compartilhem e até a próxima. Até a próxima.